Olá, muito bom dia, ouvinte da Vibe Mundial, da Astral TV. Vocês estão comigo aqui na Madrugada Astral. Muito obrigada pela sua audiência. Eu sou a Lilian Kaliak, para quem não me conhece ainda, e eu sempre estou aqui toda semana compartilhando conhecimentos aí ancestrais sobre boas energias, como se conectar com a natureza para você viver cada vez melhor, ter a sua vida em cada vez mais sintonia e com as energias da natureza, dos ancestrais, dos seus guias e protetores. Isso pode fazer sua vida ser cada vez melhor, sabia? Esse foi um convite que eu tive lá atrás, há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando a minha vida começou a mudar, quando eu senti esse chamado, né, para conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre esse universo das energias também. Então eu venho aqui toda semana compartilhar com você um pouquinho mais sobre esse universo, sobre aquilo que eu venho estudando tanto nesses últimos anos. E hoje, vindo para cá, eu tive uma lembrança muito boa, muito gostoso de lembrar de tudo isso. Quando eu comecei a ouvir a Rádio Vibe Mundial lá no passado, quando ela era ainda a Rádio Mundial, e eu me conectei, assim como você, com essas ondas do rádio. Na época não tinha internet, era diferente, né, o contexto. E eu escutava Vibe Mundial, assim, no trajeto para o trabalho, talvez como você está fazendo agora, né? No ônibus, no metrô, enfim, né, no seu carro, talvez. Então era assim, nesse trajeto eu escutava sempre e comecei a me interessar por esse universo. E na minha vida, a minha pretensão era acadêmica, era estudar, era me tornar mestra, doutora. E era isso que estava ali no meu planejamento. Para quem não sabe também, né, eu me formei como professora, fiz especialização na USP em educação infantil. Fui professora de escola pública por alguns bons anos aí, né? Então foi mais ou menos 15 anos dentro de sala de aula. Então, essa é um pouco da minha história, né, de trabalho. Então, naquela época, eu não tinha a mínima pretensão de me tornar terapeuta, nem oraculista. Era outra vida completamente diferente. Toda aí, como todo mundo faz, né? Acorda cedo, vai para o trabalho, vai para o estudo. E era assim a minha vida. E isso foi me saturando de uma forma tão grande, né? Que eu fui estudando muito, trabalhando muito sempre, porque eu tinha aquela vontade, né? Como a maior parte dos brasileiros, para quem não sabe também, temos 75% da nossa população que vive com até R$ 3.000 por mês. Imagina só isso. Então, a maior parte das pessoas tem uma vida de muito trabalho para poder se sustentar, para se manter e também para conquistar aquilo que deseja, que é a casa própria, um carro, é ter um estudo para melhorar a sua vida, né? Então, a minha vida era assim também naquela época, de muito trabalho, e isso foi me adoecendo. Me adoecendo estar em desconexão comigo mesma e também com esses excessos na vida. E aí eu fui ouvindo, né, as mensagens que eu via dos terapeutas, dos comunicadores aqui dessa rádio, comecei a fazer consultas, a fazer as terapias, a me cuidar. Depois eu comecei a ter muita curiosidade sobre como tudo que eu recebia funcionava. Eu falava, como que pode eu receber um reiki e ter essa transformação nesse nível? Era algo que me impactava e que ao mesmo tempo me deixava muito curiosa, né? Como boa professora, né? O nosso universo é esse, é conhecer o que está por trás das coisas. E assim foi. Essa curiosidade foi me movendo a conhecer cada vez mais e entender. Naquela época era só isso mesmo, eu só queria saber como funcionava. E aí, os guias espirituais, né, a espiritualidade foi me mostrando, olha, o melhor caminho para você é esse também. E assim foi, né, se construindo essa trajetória. Fui estudando, comecei a atender com baralho cigano primeiro, me tornei mestra de Reiki e fui me especializando em diversas vertentes aí, tudo isso que eu já estudei até hoje. E aí, esse meu caminho espiritual me levou a abrir uma casa espiritual também. E desde então, né, eu sigo também trabalhando como terapeuta. Então, fui fazendo essa mudança no meu caminho através dessa porta aqui muito especial, que eu sou muito grata também por estar aqui e ter essa oportunidade de estar aqui toda semana conversando com você e também apresentando essa possibilidade através dessa via de conexão ancestral. Diz o teórico, né, que é um nativo originário, né, poderoso, que é o filósofo Ailton Krenak, ele sempre
sempre diz, o nosso futuro é ancestral. Quando ele disse isso ali atrás, alguns anos, me tocou profundamente. E eu comecei a entender por que eu sentia e estava percebendo coisas que para mim muitas vezes soavam até como loucura, porque era algo muito diferente do que eu via, né, nesse universo que nós estamos, né, terapêutico, holístico, espiritual. E eu ficava, nossa, mas os ancestrais, né, assim, dessa forma, porque era tudo muito como escondido. Esse conhecimento ancestral muito velado, né? Escondido para poucos, poucos com acesso. E eu sempre senti esse chamado de multiplicar esses conhecimentos, de trazer, né, para a maior parte das pessoas. Então, eu senti muito medo, sabe? Também quando eu tive esse chamado. E aí, eu fui me encorajando ao longo desses últimos anos e de me colocar nesse lugar também, de comunicar sobre isso. Então, hoje, né, nessa sexta-feira, eu quero dizer para você que eu sou muito feliz por ter você aqui me ouvindo, né, toda semana, toda sexta, compartilhando esses conhecimentos. Então, muita gratidão pela sua presença sagrada aqui nesse programa, todas as sextas-feiras. E eu quero dizer que vai ter essa pequena mudança. O meu programa vai passar para segunda-feira, às 6h30. E eu espero você também, na segunda, às 6h30, acompanhando aqui comigo. Então, siga comigo em frente. E para você não me perder de vista, me siga no @LilianCaliac no Instagram. E se você quiser fazer uma consulta ou um tratamento energético para você abrir os caminhos, né, acelerar aí os seus processos, poder chegar onde você quer mais rápido, com mais facilidade e leveza, você pode me chamar pelo WhatsApp também. 11 97971 1972. Eu vou estar à disposição para te atender. Então, você aguarda um pouquinho, tá? Quando mandar mensagem, porque às vezes você vê a reprise desse programa que passa de sábado ou domingo de manhã. Então, você aguarda um pouquinho que na segunda eu entro em contato. Tá certo? Então, às vezes eu recebo essas mensagens, a pessoa fala, nossa, mas você demorou para me responder. É por isso, porque no sábado e no domingo eu costumo descansar, ficar com a minha família, e na segunda eu retorno aí às atividades e eu respondo para você, tá bom? É só aguardar um pouquinho, caso você mande a mensagem à noite, né, ou nesses horários de final de semana. Então, vamos começando esse mês de julho, olha só, um novo mês se abrindo novas oportunidades aí para nós, e eu espero que você esteja muito bem nessa sexta-feira. Caso você esteja, né, cansada, se sentindo pesada ou pesado, né, com aquele acúmulo de energias, não esqueça de cuidar disso, tá? Não esqueça que você também é um ser humano que está em conexão espiritual e ancestral, que você pode e deve recorrer à natureza para você se recarregar, para você se refazer. Então, o que você pode fazer que vai te ajudar, por exemplo, nesse final de semana? Tomar um banho de ervas, fazer uma defumação, talvez. Talvez andar um pouquinho descalço ali com os pés na terra. Você dá um abraço numa árvore. Você já fez isso alguma vez? Gente, toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro, eu sinto a energia, né? É tão bom você chegar ali, né, pedir licença e dar um abraço numa árvore. É uma troca, assim, muito poderosa. Então, isso são coisas muito simples que você pode fazer e com certeza vai te ajudar a se recarregar aí energeticamente, transformar essa energia aí que pode estar densa no seu campo. Então, aproveite essa conexão aí com as boas energias para cuidar disso. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a fé, sobre a resiliência. Esse tempo de inverno que nos convida a internalizar, né? Como que fica o tempo? Frio, não dá muito aquela vontade de se expor, de estar fora de casa. A gente, às vezes, se sente um pouco triste. O que dá vontade de fazer, né? Só de ficar em casa, de não ver ninguém. Você, às vezes, nem tem vontade de sair, até recusa convites, de repente, para uma festa, para um passeio. Por quê? A natureza está assim. Se você olhar na natureza selvagem mesmo, os animais hibernam, eles vão lá para cavernas, para lugares escondidos. As folhas caem de todas as árvores. Hoje, né, no hemisfério norte, que é a Europa, a América do Norte, lá está em verão, né? Mas quando é o contrário, no final do ano que eles estão vivendo o inverno lá, que é muito frio, né? O frio é bem mais intenso do que aqui, neva.
todas as folhas ficam, as árvores ficam sem folhas, e também a gente vê que a única folha que fica é a do pinheiro, né? Por isso que o pinheiro é o símbolo do inverno, do Natal, que é uma planta, uma árvore que representa a resistência, que representa essa força no inverno. Então, através da conexão com a natureza, você pode buscar isso para você. Então, vou te ensinar uma receita aqui de banho de pinheiro. Como assim? Dá para fazer. Nunca vi fazer banho de pinheiro. Olha, hoje eu trouxe aqui o pinheiro. Eu adoro, ando com essa planta sempre. O último programa eu também trouxe uns raminhos. E esse aqui, olha, é o pinheiro da Mata Atlântica, para quem não conhece. Esse é um pinheiro brasileiro. É um pinheiro nosso aqui de São Paulo, da Mata Atlântica. Onde tem Mata Atlântica, provavelmente você encontra. E secar esses raminhos aqui para fazer uma defumação, fica um perfume maravilhoso. Deixo essa dica para você defumar seu lar e pode fazer banho com ela também. E você pode pegar folhas de outros pinheiros. Sabe aquele do Natal que você plantou? Aquele também serve, tá? Então, você usar as folhas do pinheiro para fazer banhos vai trazer para você essa energia de força e de resistência, tirando você desse estado de tristeza que muitas pessoas ficam no inverno. E você, diz para mim, gosta ou não gosta do inverno? Você curte essa fase do ano? Tem pessoa que ama frio, que adora, fica super feliz. Mas tem pessoas que só de olhar um dia cinza sem sol já fica para baixo, já fica mal. Então você precisa ter atenção com isso, porque se esses sintomas eles se intensificam e ele fica ali por muito tempo, chega mês, 2 meses, você continua nessa tristeza profunda, aí você precisa ter mais atenção ainda, porque pode ser um sinal de um probleminha de saúde que muitas pessoas conhecem, que se chama depressão, que pode estar junto com a tristeza profunda ou com a ansiedade, tá? Então, nesses casos, você vai precisar também da ajuda médica. E o médico que cuida disso é o psiquiatra. E aí as pessoas têm um tremendo preconceito, né? Com psicólogo, com psiquiatra. Eu tô fora, não quero saber disso. Tem um monte de cliente que fica brava comigo quando eu falo para ela que o caminho para ela melhorar também é fazer psicoterapia e também procurar um médico psiquiatra. Tá na hora de acabar com esse preconceito. Porque a saúde mental também é parte do nosso equilíbrio. A saúde emocional também é parte da nossa vida e precisamos cuidar. E são esses profissionais que vão cuidar. Nós aqui, que cuidamos da espiritualidade e das boas energias, podemos ajudar como, né? Eu falo nós porque eu não tô aqui sozinha. Tem eu, meus guias e protetores, tem os meus ancestrais que trabalham comigo. E nós, essa equipe espiritual e eu aqui na matéria, consigo te ajudar com orientações através das cartas, consigo te ajudar através das limpezas energéticas, que são muito poderosas e podem trazer aí transformações para você sair desse estado, né, de você ficar nesse estado frequente de tristeza. E você vai restaurar sua esperança, sua fé, vai enxergar essa sua capacidade de resiliência. O que é a resiliência? É a sua capacidade de se refazer numa situação delicada, diante de algum desafio da sua vida. Tem pessoas que demoram para conseguir, né, se reerguer. E com a ajuda espiritual e energética, você tem esse impulso, né? Vem essa energia intensa para fazer você sair desse estado. E você vai se sentir muito melhor, muito mais feliz, com perspectivas. É muito interessante o que a limpeza energética traz, né? Eu trabalho com uma ferramenta que ativa a força do amor próprio. Você vai enxergar possibilidades de se cuidar cada vez melhor, de ter consciência sobre o que foi que causou o seu problema, essa dor, essa tristeza que você não vê como se livrar dela muitas vezes, sabe? Então, o melhor caminho é o quê? É reconhecer o sentimento, é acolher esse sentimento, entender que ele é parte sim de você e ele é um mensageiro de algo que você precisa cuidar aí no seu íntimo, no seu profundo, para que você transforme isso. Só você pode fazer isso. E como está o seu compromisso com a sua transformação? Tem hora que a gente precisa falar sobre isso aqui também. Porque muitas vezes nós culpamos, né, o governo, o país, a situação. É o inverno, todo inverno é assim, eu fico mal, eu não gosto dessa estação. Quem pode muda, né? Vai para o Nordeste passar lá, que tá quentinho, ou tá nos lugares que chove, mas tá quente, ou vai para outro país, né? E aí,
quem não pode tem que encarar, né? Mas quem saiu daqui também precisa encarar. Porque não adianta mudar de lugar. São ilusões que a gente cria, né? Ah, eu vou mudar lá para o lugar que é mais quente, lá eu vou ficar mais alegre. Mas essa tristeza, ela tá aí com você. Esse sentimento de dor, né, de visitar essas sombras profundas, está aí, latente, né? E são sinais de que você está se carregando dessa energia, desse sentimento, né, que vem à tona. Ele representa o quê, né? Energias densas que se acumularam por causa de memórias de coisas que você viveu ao longo da sua vida toda, que foram tristes, que te marcaram profundamente e que estão aí vindo à tona nesse sentimento intenso de tristeza ou nessa depressão, essa tal dessa bad que não passa, né? Essa sensação de que é um mar sem fim de tristeza. Então isso pode ser mudado, só que você precisa querer. E eu te digo que vale muito a pena querer, sabia? Porque depois que a gente se encoraja de passar por isso, né, de transpor esses sentimentos pesados e ruins, você vê ali um novo horizonte de muita luz na sua frente adiante. Mas é preciso, sim, atravessar esse inverno, sabe? E aí você, às vezes, vai precisar de ajuda. E é por isso que eu tô aqui. Então, venho trazer essa mensagem para você. Tá vivenciando essa dificuldade, essa tristeza profunda? Então, vem cuidar de você através das limpezas energéticas. Talvez você queira fazer uma consulta oracular, né? Na consulta nós vamos ver qual é a raiz desse problema, por que que você chegou a ficar assim, se é um problema espiritual, se é um problema emocional, se é um problema, às vezes, familiar, se é alguma herança familiar que talvez você não compreenda. Então, tudo isso pode estar sustentando essa tristeza que vem à tona, sabe? Então, é um acúmulo energético, espiritual e também de memórias, de tristeza, de dor, de situações difíceis que vão se acumulando ao longo dos anos e aí chega uma hora que é igual um copo, né? A gente vai enchendo de água, enchendo, enchendo, ele transborda. Assim é também conosco. Então, você pode escolher sair dessa dificuldade, você pode escolher investir em você, dar esse passo para a sua transformação. E com certeza você vai atravessar esse inverno, né? E a primavera lá na frente vai florescer, vai trazer de volta a luz, a clareza para você. É só uma fase e vai passar. Tenha fé que vai passar. Só que você precisa querer sair desse estado. O querer é seu, a perseverança é sua, o resgate dessa fé em você é tudo seu, é tudo sua parte. Essa sua parte que você precisa escolher fazer, né? Para que você possa mudar a sua vida para melhor. Eu sei que tem um caminho muito mais leve, muito mais tranquilo de você vivenciar esse inverno com mais paz, com mais felicidade, com mais alegria. E se você gosta do inverno, ótimo, aproveite aí para você reabastecer essa energia de resistência. Aproveite também para você fazer essas limpezas para se ver livre dessas energias e desses sentimentos, para que eles não se acumulem, né? Então, você sabendo disso agora, já vai se cuidando, né? Sempre, para que não tenha esse tipo de acúmulo energético para causar esse nível, né? De descontentamento, de tristeza, de males aí para sua vida, tá? Então, você pode aliviar isso tudo também para que não se acumule, né? Então, o poder de cura, né? Ele depende de nós também. A palavra cura, ela quer dizer cuidado. E o quanto você tem se cuidado? Nós sempre temos que lembrar que nós somos, sim, espíritos humanos, mas que nós somos esse espírito, né? Que contém energia, que temos também que cuidar dessa parte. Não fomos ensinados na nossa cultura, muitos de nós, a maioria não. Ainda bem que isso tem mudado aí ao longo dos anos, mas eu não lembro de ter recebido esse ensinamento na família, né? A gente aprende muito a rezar, aprende muito a pedir para Deus algo, mas não aprendemos a cuidar dessa energia que está aqui próxima, né, da nossa matéria e que muitas vezes se sobrecarrega e faz a gente chegar nesses pontos de colapso mesmo, né, que chega a ser um desafio grande que parece que a gente não vai conseguir transpor. Mas saiba que você pode contar com ajuda, tá certo? Então, se você sente que precisa, né, desse alívio, de se dar um reset, né? Recomeçar a sua vida melhor, me chama lá no @Lilian Kaliak,
que fica no Instagram, também no TikTok e também no 11 97971 1972. Eu posso te ajudar com as limpezas energéticas, com as consultas com baralho cigano e com certeza a sua vida vai gradativamente aí se tornando cada vez mais leve, mais feliz, mais tranquila e você vai se resgatando, se reabastecendo de fé, de força e de toda a coragem que essa mesma estação do inverno pode te abastecer. Tá certo? Então, meu amor, eu desejo para você um ótimo mês de julho com as bênçãos de vovó Nanã, esse mês, né, que é dela, essa dona da sabedoria, essa orixá tão poderosa que nos ensina a visitar o mais profundo dos nossos sentimentos para que a gente possa se cuidar, se curar, se amar profundamente, né? A gente brinca, né, que a avó é aquela que ama mais, né? Ama duas vezes, é mãe duas vezes. Então, é essa energia, né, de vovó Nanã, de orixá Nanã, que traz para nós essa possibilidade de, nesse momento de inverno, nós avaliarmos aí essas emoções profundas que nós carregamos. E aí você vai escolher ficar com o quê, né? Vai ficar carregando peso de mágoa, de tristeza, de raiva, de ressentimentos, ou você vai escolher se libertar de tudo isso, né? Então, vem que eu posso te ajudar nesse processo para que você siga cada vez melhor, transformando e transmutando aí todas essas energias que têm a ver com essas emoções que você pode estar carregando aí ao longo da sua vida, tá certo? Então, eu vou encerrando aqui com as bênçãos de Nanã e a gente se vê no nosso próximo programa aqui na Madrugada Astral, na Astral TV e na Vibe Mundial.